Deus é bom. Olá, querido. Estamos encerrando essa semana uma série de mensagens onde nós estivemos pregando sobre Isaías capítulo 9, verso 2. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz, e a todos que estavam assentados debaixo da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Esta palavra se cumpre em Cristo Jesus na Galileia, quando Jesus ele ouve notícias de que João Batista estava preso. E agora, amados, ele começa então a pregar o evangelho. Essa palavra se cumpre. Jesus, ele se muda para a Galileia e inicia ali o seu ministério e começa a pregar o evangelho do reino e começa então a chamar homens para estar junto com ele e formar o seu colegiado apostólico. Ele começa a formar discípulos, ele começa a chamar pessoas. Este era o momento onde o Senhor Jesus Cristo chega e encontra um cenário mundial completamente mergulhado no pecado. O pecado é a força das trevas. O pecado alimenta as trevas. As trevas por si só hoje, ela não precisa, amados, de fazer forças, uma vez que o mundo jaz no maligno, uma vez que os homens pecaram e foram separados de Deus, uma vez que a humanidade vive em pecado. Consequentemente, amados, nós começamos a olhar e ver coisas que parece que não tem jeito mais, não tem como mudar. É exatamente esta sensação que as trevas, elas tentam imprimir nas pessoas. Há uma ação do inferno para fazer com que todos retrocedam, para que as pessoas não se movimentem para o bem, não façam a vontade de Deus, desobedeçam ao Senhor, vivam uma vida desregada, completamente entregue ao pecado, como que já não se tendo mais condições alguma de viver em santidade, ou como se isso fosse uma grande utopia, uma mentira, uma história e não uma história. Amados, na verdade, nós somos confrontados diariamente para retrocedermos, para deixarmos de fazer o que é certo, para deixarmos de falar a verdade, para deixarmos de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e para vivermos uma vida conforme todas as pessoas vivem. Há alguns que chegam a dizer: mas se eu continuar assim, daqui a pouco eu não posso mais fazer nada. É exatamente essa sensação que se tem, como que você não pode fazer nada, porque todos os territórios estão como que demarcados pelo pecado. As trevas, elas procuram ocupar lugar. Ouça, querido, nós estamos vivendo agora, neste exato momento, de dia. Estou gravando para você à luz do dia, num dia lindo e maravilhoso, mas se, querido, a noite chega, eu preciso de iluminação artificial, de uma forma ou de outra. A luz precisa brilhar, caso não brilhe, as trevas se estabelecem. É exatamente isso. Você não pode perder a tua fé, você não pode retroceder. A palavra do Senhor nos chama a atenção dizendo que o meu justo viverá pela fé, ou ele se alimentará diariamente pela fé, e ele perseverará, ele não vai mudar. A palavra do Senhor nos chama a atenção dizendo que o nobre, ele projeta coisas nobres, mas na sua nobreza ele perseverará. O que faz do nobre um nobre? Não é ter sentimentos e pensamentos de nobreza, mas é ter atitudes permanentes de perseverança para não mudar, para não alterar o foco. Paulo dizia: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós somos estas pessoas neste tempo que não podem perder o foco, que tem que permanecer brilhando, permanecer ligados a Jesus de Nazaré, permanecer com uma vida cheia do Espírito Santo, a fim de que a nossa lâmpada não se apague. O Senhor hoje está renovando tuas forças, tua alegria, tua fé e a tua vontade de perseverar, brilhando, independente de qualquer coisa. Ainda que nos matem, querido, a nossa luz, ela não será apagada, ela permanecerá acesa. Foi assim com João Batista, foi assim com Jesus de Nazaré, será assim conosco enquanto amarmos a Deus e valorizarmos o que Ele valoriza. Que o Senhor te abençoe
abençoe rica e abundantemente. Shalom!